C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples, livro 1, capítulo 2. Algumas objeções. Se essas duas ideias são o nosso fundamento, é melhor que eu deixe esse fundamento bem firme antes de seguir em frente. Algumas das cartas que recebi mostram que um grande número de pessoas tem dificuldade para compreender o que significa essa lei da natureza humana, ou lei moral, ou regra de bom comportamento. Certas pessoas, por exemplo, me escrevem perguntando: isso que você chama de lei moral não é simplesmente o nosso instinto gregário? Será que ele não se desenvolveu como todos os nossos outros instintos? Não vou negar que possuímos esse instinto, mas não é a ele que me refiro quando falo em lei moral. Todos nós sabemos o que é ser movido pelo instinto, pelo amor materno, o instinto sexual ou o instinto da alimentação. Sentimos o forte desejo ou o impulso de agir de determinada maneira. E é claro que às vezes sentimos o desejo intenso de ajudar outra pessoa. Isso se deve, sem dúvida, ao instinto gregário. No entanto, sentir o desejo intenso de ajudar é bem diferente de sentir a obrigação imperiosa de ajudar, quer queiramos, quer não. Suponhamos que você ouça o grito de socorro de um homem em perigo. Provavelmente sentirá dois desejos: o de prestar socorro, que se deve ao instinto gregário, e ao de fugir do perigo, que se deve ao instinto de autopreservação. Mas você encontrará dentro de si, além desses dois impulsos, um terceiro elemento que lhe mandará seguir o impulso de ajuda e suprimir o impulso de fuga. Esse elemento, que põe na balança os dois instintos e decide qual deles é ser seguido, não pode ser nenhum dos dois. Você poderia pensar também que a partitura musical que lhe manda num determinado momento tocar na nota no piano e não outra é equivalente a uma das notas no teclado. A lei moral nos informa da melodia a ser tocada. Nossos instintos são meras teclas. Há outra maneira de perceber que a lei moral não é simplesmente um de nossos instintos. Se existe um conflito entre dois instintos e na mente dessa criatura não há mais nada além desses instintos, é óbvio que o instinto mais forte tem que prevalecer. Porém, nos momentos em que enxergamos a lei moral com maior clareza, ela geralmente nos aconselha a escolher o impulso mais fraco. Provavelmente, seu desejo de ficar a salvo é maior do que o desejo de ajudar o homem que se afoga. Mas a lei moral lhe manda ajudá-lo, apesar dos pesares. E, em geral, ela nos manda tomar o impulso correto e tentar torná-lo mais forte do que originalmente era. Não é mesmo? Ou seja, sentimos que temos o dever de estimular nosso instinto gregário, por exemplo, despertando a imaginação e estimulando a piedade, entre outras coisas, para termos força para agir corretamente na hora certa. É evidente, porém, que no momento em que decidimos tornar mais forte o instinto, nossa ação não é instintiva. Aquilo que lhe diz: seu instinto está adormecido, desperte-o, não pode ser o próprio instinto. O que lhe manda tocar tal nota no piano não pode ser a própria nota. Há ainda uma terceira maneira de ver a lei moral. Se ela fosse um de nossos instintos, seríamos capazes de identificar dentro de nós um impulso que sempre pudéssemos chamar de bom, segundo a regra de boa conduta. Mas isso não acontece. Não existe nenhum impulso que às vezes a lei moral não nos aconselhe a inibir, nem outro que ela não nos encoraje a praticar de vez em quando. É um erro achar que alguns de nossos impulsos, como o amor materno ou o patriotismo, são bons e outros, como o instinto sexual e a agressividade, são maus. Tudo o que queremos dizer é que existem mais situações em que o instinto de luta e o desejo sexual devem ser contidos do que situações em que devemos conter o amor materno e o patriotismo. No entanto, em certas ocasiões, é dever do homem casado encorajar seu impulso sexual e do soldado fomentar sua agressividade. Existem também oportunidades em que a mãe deve refrear o amor pelo filho, ou um homem deve conter o amor por seu país, para que não cometam uma injustiça contra outras crianças ou outros países. A rigor, não existem impulsos bons ou impulsos maus. Voltemos ao piano. Não há nele dois tipos de notas, as certas e as erradas. Cada uma das notas é certa para uma determinada ocasião e errada para outra. A lei moral não é um instinto particular ou um conjunto de instintos. É como um maestro que, regendo os instintos, define a melodia que chamamos de bondade ou de boa conduta.
Esse tema, aliás, tem grandes consequências práticas. A coisa mais perigosa que podemos fazer é tomar um certo impulso de nossa natureza como critério a ser seguido custe o que custar. Não existe um único impulso que, erigido em padrão absoluto, não tenha o poder de nos transformar em demônios. Talvez você pense que o amor pela humanidade em geral é livre de perigos, mas isso não é verdade. Se deixarmos de lado o senso de justiça, logo estaremos violando acordos e falsificando provas judiciais em prol do bem da humanidade. Teremos então nos tornado homens cruéis e desleais. Outras pessoas me escreveram perguntando: isso que você chama de lei moral não é somente uma convenção social, algo que nos foi incutido pela nossa educação? Acredito que essas pessoas incorrem num mal-entendido. Elas tomam por pressuposto que, se aprendermos alguma regra de nossos pais e professores, essa regra é uma simples invenção humana. Mas é evidente que isso não é verdade. Todos aprendemos a tabuada na escola. Uma criança que crescesse sozinha numa ilha deserta não aprenderia. Mas salta à vista que a tabuada não é apenas uma convenção humana, algo que seres humanos fizeram para si e que poderiam ter feito diferente se assim quisessem. Concordo plenamente que aprendemos a regra de boa conduta dos pais e professores, dos amigos e dos livros, assim como aprendemos todas as outras coisas. Porém, certas coisas que aprendemos são meras convenções, que poderiam ser diferentes. Aprendemos a manter-nos à direita na estrada, mas a regra poderia ser manter-se à esquerda. E outras coisas, como a matemática, são verdades. A pergunta a ser feita é: qual das duas classes pertence à lei da natureza humana? Há duas razões para afirmar que ela pertence à mesma classe que a da matemática. A primeira, expressa no primeiro capítulo, é que, apesar de haver diferenças entre as ideias morais de certas épocas ou país e as de outros tempos ou lugares, essas diferenças, na realidade, não são muito grandes. Nem de longe são tão importantes quanto a maioria das pessoas imagina. E assim podemos reconhecer a mesma lei dentro de todas elas, ao passo que as meras convenções, como o sentido do trânsito ou os tipos de vestimentas, diferem largamente. A segunda razão é a seguinte: quando você considera as diferenças morais entre um povo e outro, não pensa que a moral de um dos dois é sempre melhor ou pior que a do outro? Será que as mudanças que se constatam entre elas não foram mudanças para melhor? Caso a resposta seja negativa, então está claro que nunca houve um progresso moral. O progresso não significa apenas uma mudança, mas uma mudança para melhor. Se um conjunto de ideias morais não fosse melhor do que outro, não haveria sentido em preferir a moral civilizada à moral bárbara, ou a moral cristã à moral nazista. E ponto pacífico que a moralidade de alguns povos é melhor que a de outros. Acreditamos também que certas pessoas que tentaram mudar os conceitos morais de sua época foram o que chamaríamos de reformadores ou pioneiros, pessoas que entenderam melhor a moral do que seus contemporâneos. Pois muito bem, no momento que você diz que um conjunto de ideias morais é superior a outro, está na verdade medindo-os ambos segundo um padrão e afirmando que um deles é mais conforme a esse padrão do que o outro. O padrão que os mede, no entanto, difere de ambos. Você está na realidade comparando as duas coisas com uma moral verdadeira e admitindo que existe algo que se pode chamar de o certo, independentemente do que as pessoas pensam, e está admitindo que as coisas de alguns povos se aproximam mais desse certo do que as coisas de outros povos. Ou, em outras palavras, se as suas noções morais são mais verdadeiras que as dos nazistas, deve existir algo, uma moral verdadeira, que seja o objeto a que essa verdade se refere. A razão pela qual sua concepção de Nova York pode ser mais verdadeira ou mais falsa que a minha é que Nova York é um lugar real, cuja existência independe do que eu ou você pensamos a seu respeito. Se quando mencionássemos Nova York, tudo o que pensássemos fosse a cidade que existe na minha cabeça, como é que um de nós poderia estar mais próximo da verdade do que o outro? Não haveria medida de verdade ou de falsidade. Da mesmo modo, se a regra de boa conduta significasse simplesmente tudo o que cada povo aprova, não haveria sentido em dizer que uma nação está mais correta do que a outra, nem que o mundo se torna moralmente melhor ou pior.
Concluo, portanto, que, apesar de as diferenças de ideias a respeito de boa conduta nos levarem a suspeitar de que não existe uma verdadeira lei de conduta natural, as coisas que estamos naturalmente propensos a pensar provam justamente o contrário. Algumas palavras antes de terminar. Conheci pessoas que exageraram essas diferenças, por terem confundido as diferenças morais com as meras diferenças de crenças a respeito dos fatos. Por exemplo, um homem perguntou certa vez: 300 anos atrás, as bruxas da Inglaterra eram queimadas na fogueira. É isso que você chama de regra da natureza humana ou de boa conduta? Mas é claro que a razão pela qual não se executam mais bruxas hoje em dia é que não acreditamos que elas existam. Se acreditássemos, se realmente pensássemos que existem pessoas entre nós que venderam a alma para o diabo, receberam em troca poderes sobrenaturais e usaram esses poderes para matar ou enlouquecer os vizinhos, ou para provocar calamidades naturais, certamente concordaríamos que, se alguém merece a pena de morte, seriam essas sólidas traidoras. Não há aqui uma diferença de princípios morais, apenas de enfoque dos fatos. Pode ser que o fato de não acreditarmos em bruxas seja um grande avanço do conhecimento, mas não existe avanço moral algum em deixar de executá-las quando pensamos que elas não existem. Não consideraríamos misericordioso um homem que não armasse ratoeiras por não acreditar que houvesse ratos na casa?